E o que eu acho que é irónico é que há imenso esforço tentar quantificar os danos, não é? Continua a haver imenso esforço e há, comparativamente, muito menos esforço em tentar reduzir a incerteza nos limiares. Pilotos de avião, antes de aparecerem os motores a jato, não eram tão produtivos como se tornaram quando apareceram os motores a jato. Ficaram ultra produtivos. O que é que isso fez à aviação? Caiu a procura por pilotos? Não. Portugal, eu acho que é um país também que teve uma evolução notável desde que começámos em 1990. Quando começámos em 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano de Portugal é equivalente, mais ou menos numericamente, ao Marrocos hoje. E um dos participantes era um ministro norueguês. E ele disse-me que, em off, não é? Que isto tinha sido a maior ferida à autoestima da Noruega numa geração. Olá, eu sou o José Mário Pimentel e este é o 45 Graus. Imaginem que queriam comparar o desenvolvimento de Portugal com o de outros países, seja neste momento, seja ao longo do tempo. Que indicador é que iriam utilizar? Aposto que o indicador que vos ocorre é o PIB, que mede a riqueza criada por um país em cada ano. E realmente é o mais usado. Só que, como dizia o outro, nem tudo é economia. Ou dizendo de outra forma, todos sabemos que países mais ricos não são necessariamente países onde se vive melhor. Foi por isso que em 1990 as Nações Unidas lançaram o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, um indicador que procura avaliar o progresso a longo prazo em 3 dimensões base. O rendimento, através do Rendimento Nacional Bruto per capita, uma medida próxima do PIB, a saúde, medida pela esperança média de vida à nascença, e a educação, através de 2 indicadores, a média de anos de escolaridade da população adulta e os anos de escolaridade esperados para uma criança que entra hoje no sistema de ensino. Acho que não me engano muito se disser que quase toda a gente que está a ouvir este episódio já ouviu em algum momento da sua vida falar do IDH. Tornou-se provavelmente o indicador mais influente para comparar e medir o desenvolvimento dos países e os governos levam-no muito a sério, mesmo muito a sério. Isso mesmo explica o convidado de hoje, que é diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU. De seu nome, Pedro Conceição. Aposto que não sabiam que é um português o responsável pelo gabinete que produz o relatório onde se inclui este indicador, não é? O Pedro é licenciado em Física pelo Instituto Superior Técnico, em Economia pelo ISEG e é doutorado em Políticas Públicas pela Universidade do Texas, em Austin. É então diretor desde 2019 deste gabinete que produz o Relatório de Desenvolvimento Humano, que é publicado anualmente pela ONU e onde é divulgado não apenas o IDH, mas também outros estudos relacionados com desafios globais ao desenvolvimento. Nesta primeira parte da nossa conversa, começamos pelo essencial. O que é exatamente desenvolvimento humano? Como é que nasceu esta métrica? E porquê é que os governos se preocupam tanto com a posição deles neste ranking? Depois fiz umas perguntas mais difíceis ao Pedro, relacionadas com dimensões de desenvolvimento que o IDH, apesar de juntar aqueles 2 indicadores ao PIB, não capta diretamente. Uma delas é a desigualdade, a outra, democracia e direitos humanos, outra ainda relacionada com o ambiente. E também seria possível criticar os indicadores de saúde e de educação usados no índice por não serem exatamente os mais específicos ou os que medem exatamente o que nós queremos medir nas áreas da saúde e da educação. Falamos também dos desafios práticos de construir um indicador, que é muito relevante numa era em que nós somos inundados por informação. Não é fácil construir métricas comparáveis para quase 200 países ao longo de décadas. E abordámos temas fascinantes como a desagregação do IDH, não só dentro de um país, como até ao nível de bairros. Um trabalho feito por Luís Betancourt, que foi antigo convidado do 45 Graus. E ainda o uso de imagens e modelos de IA para conseguir estimar indicadores para regiões onde não existem dados fiáveis. Esta foi a primeira parte da nossa conversa. A segunda parte sai já hoje, ao fim da tarde. Nela dedicamos-nos ao tema em que andamos todos a pensar e que esteve no centro do último relatório de desenvolvimento humano: a inteligência artificial e os seus impactos no trabalho. Não percam. Até lá. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7. Pedro, muito bem-vindo ao 45 Graus.
Muito obrigado, é um prazer estar contigo, Zé Maria. O desenvolvimento humano é uma destas coisas de que ninguém vai discordar, que é algo bom, não é? Mas ao mesmo tempo é um termo um bocado ambíguo, não é? Portanto, para começar, explica-me lá a quem nos está a ouvir, de que é que nós falamos quando falamos de desenvolvimento humano, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano e a história desse índice, e o que é que no relatório que tu diriges, no relatório de desenvolvimento humano, vocês tentam explorar, e que na verdade vai muito para lá do Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês exploram uma série de outros tópicos e de desafios que têm a ver com o desenvolvimento humano. Eu deito muitas coisas, desculpa. Mas... Não, é uma boa maneira de começar. Por isso, o mais importante é a ideia de desenvolvimento humano, que foi introduzida há 35 anos, em 1990, e é uma ideia muito simples, é a ideia de que as pessoas devem ter as capacidades necessárias para viver as suas vidas ao potencial pleno. E, portanto, convida-nos a aferir e a avaliar o progresso dos países, das comunidades, das pessoas, olhando para uma série de coisas que vão para além do desempenho da economia. Portanto, o desempenho da economia, o rendimento das pessoas. O PIB é muito importante, mas é preciso ir para além do PIB, que é um tema que está agora mais uma vez na moda, porque o Secretário-Geral das Nações Unidas, em particular, voltou a pegar nessa ideia da importância de olhar para outras formas de medir o progresso dos países e de avaliar as políticas públicas e outras decisões. Portanto, se ficasse só com esta ideia, se calhar ficaria uma coisa um bocadinho abstrata e um bocadinho com falta de concretização. Portanto, paralelamente a esta ideia, nós introduzimos uma série de indicadores, de métricas, para tentar aferir se está a progredir no sentido de expandir o desenvolvimento humano. Um desses indicadores é o Índice de Desenvolvimento Humano, mas há outros que, se calhar, no decorrer da nossa conversa podemos falar. E o relatório de desenvolvimento humano é um relatório anual que aborda um tema específico, interrogando a forma como esta perspectiva do desenvolvimento humano nos ajuda a perceber desafios ou oportunidades que são correntes. O relatório, para além de ter um tema, publica também os indicadores, o Índice de Desenvolvimento Humano, para, na nossa última edição, 193 países. Portanto, faz a classificação dos países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano e dá também o progresso ao longo do tempo, desde que começámos em 1990. E o que é que entra no HDI? No Índice de Desenvolvimento Humano entra... Ou como é que ela é calculada? 3 coisas. Uma, tenta medir os padrões de vida, não é? Tenta medir os padrões de vida e o indicador que é utilizado para fazer isso é o Rendimento Nacional Bruto. Por isso, o rendimento entra no Índice de Desenvolvimento Humano. Nós dizemos que é importante ir além, não é substituir. Certo, exato. Portanto, o Rendimento Nacional Bruto per capita. Entram depois indicadores que se referem não tanto ao desempenho da economia, mas ao desempenho em áreas como a saúde e a educação. Para a saúde, usamos a esperança média de vida à nascença, e para a educação usamos 2 indicadores. Um que é a média de escolaridade na educação e outra que é, olhando para o futuro, uma pessoa que começa hoje o seu percurso escolar, quantos anos é que se prevê que venha a estar na escola? E o que é importante aqui, disseste que ninguém está em desacordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, mas essa é uma ideia muito importante, porque o que nos interessa capturar, por exemplo, na dimensão da saúde, é se as pessoas têm uma vida longa e saudável. Isso é o que nos interessa conceptualmente. E usamos como indicador a esperança média de vida à nascença. Agora, a ideia de uma vida longa e saudável é uma ideia intuitiva. Não é preciso um grande debate para justificar a importância desta ideia, não é? E é algo que é fácil de explicar às pessoas. Portanto, isso é muito importante nos nossos índices, ter conceitos que sejam simples, de ser transmitidos para o público e comunicados também a decisores. Esse é um ponto importante, não é? Eu acho que, mesmo não estando dentro destes debates, é fácil entender que isso é uma preocupação grande, até porque havia, e já lá vamos, maneiras relativamente fáceis de imaginar de melhorar este indicador.
e o facto de melhorar no sentido de o tornar mais exato, talvez, mais preciso, e o facto disso não ter feito revela-me ou sugere-me que a intenção é mesmo mantê-lo o mais simples possível para ser o menos ambíguo e mais intuitivo. Não é? E ao mesmo tempo ele funciona de uma maneira interessante, tu vais ter essa experiência, que é um indicador simples e isso faz com que ele seja muito conhecido. É um indicador que eu acho que toda a gente que nos está a ouvir já ouviu falar do Índice de Desenvolvimento Humano. E, portanto, é o indicador mais ou menos incontornável pelos decisores políticos. Exatamente, exatamente. Ou seja, é ali uma espécie de medidor muito conspícuo, não é? Muito visível, que é difícil ignorar. Não é? Exatamente. E eles, os decisores políticos, os governos, preocupam-se com a forma como aparecem na classificação, no ranking. Eu praticamente todas as semanas recebo cartas de governos dos mais diversos países a reclamar que deviam estar mais acima no ranking e a dar as razões para isso. Portanto, é uma coisa que tem influência. E eu, aliás, convidava os nossos ouvintes a fazerem um teste, que é perguntarem um destes chatbots de inteligência artificial, ChatGPT ou Gemini ou Claude, como é que se mede o progresso de países. Convido as pessoas a fazerem o teste, mas antecipando aqui um bocadinho podem pôr pausa se quiserem testar e depois voltar. O Índice de Desenvolvimento Humano aparece sempre como uma das principais medidas. Portanto, não é que se deva acreditar em tudo o que estes chatbots nos dizem, mas reflete, dada a forma como eles são construídos, reflete de facto a influência que este índice tem tido, não só em decisores políticos, mas também na sociedade civil, no público em geral e também no mundo académico, no mundo do ensino. Nós fazemos uma coisa que é ver quando é que temos mais downloads dos nossos relatórios, e há sempre um pico na altura em que lançamos o relatório, como é de esperar, e depois o outro pico é sempre em setembro de cada ano. E durante algum tempo nós não sabíamos porque é que há este pico em setembro, porque é a altura em que no hemisfério norte começam as aulas e o índice de desenvolvimento humano é usado e ensinado em muitos níveis de ensino em todo o mundo. Sim, eu não me lembro de qual foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, mas foi em ambiente escolar garantidamente. Não sei se foi só na faculdade ou antes, mas foi de certeza. Pois. Por isso é que eu dizia, é uma medida muito conhecida. Complementando o PIB, na verdade não é o PIB, é o PNB, é o Produto Nacional Bruto, enfim. O rendimento nacional. No rendimento nacional bruto, não vale a pena agora entrar no pormenor da diferença entre um e outro, não é? Mas complementando a riqueza gerada anualmente por um país com os indicadores de saúde e indicadores de educação, e portanto, no fundo, indo para lá desta medida restrita do rendimento, que surpresas é que surgem de países que de repente ficam sob uma luz melhor e países que de repente se ficam neste indicador mais amplo de desenvolvimento humano pior do que apenas no indicador económico? Essa foi uma das motivações para juntar estas três coisas, porque eu acho que não há ninguém, na verdade, nem o economista mais ortodoxo, que ache que se deve medir o desempenho dos países só pelo desempenho da economia. Toda a gente se preocupa pelo bem-estar, não é? O bem-estar das pessoas. Mas é evidente que o rendimento é um determinante importante do bem-estar das pessoas. Portanto, as surpresas incluem países que são muito ricos, que têm, por exemplo, ricos em petróleo ou em recursos minerais, que têm economias muito grandes e crescem muito rapidamente, mas que depois são penalizados, digamos assim, porque têm desempenhos nas outras duas dimensões menores e, aliás, uma das coisas que nós fazemos é comparar o ranking dos países através do rendimento nacional bruto com o ranking através do índice de desenvolvimento humano. Portugal, por exemplo, está melhor. Está acima. Não muito, mas está, acho que 4 lugares acima no índice de desenvolvimento humano comparado com a classificação baseada no rendimento nacional bruto. Mas, como eu disse, países que são muito ricos em petróleo e recursos naturais, no rendimento nacional bruto são extremamente ricos, mas depois caem bastante quando se tem em conta os outros fatores. Eu não quero falar de países concretos para Qual é o problema? Está lá, está no relatório, não é? Está no relatório, mas fazer o juízo de que são surpresas é que pode ser... É um juízo puramente factual. Há outra coisa que é interessante, que tu disseste e bem, que nós não fomos resistentes em mudar o índice de desenvolvimento humano. Houve algumas alterações
podemos falar Pedro, ao longo dos anos. Só antes de ir aí, Sim. Que países, para além de Portugal, que sobe um bocadinho, é que são uma surpresa no bom sentido? Ou seja, para além de Portugal, há outros países que fiquem realmente um bom bocado acima Sim, no índice? Eu diria que quase todos os que estão bem classificados no Índice de Desenvolvimento Humano não estariam tão bem classificados, com exceção da Noruega, que acho que é o segundo, em que estaria também classificado, acho que na mesma posição no Índice de Rendimento Nacional Bruto, mas países como a Islândia, como a Islândia é o primeiro, não é o número primeiro, a Suíça, a Dinamarca, os países nórdicos, mais uma vez, com exceção da Noruega, que também tem um rendimento nacional bruto muito elevado, porque lá está, é um país muito rico em petróleo em particular. Mas eu diria que quase todos os países que estão bem classificados no topo do Índice de Desenvolvimento Humano, obviamente são países relativamente ricos, mas a classificação no topo deve-se mais à combinação com os outros fatores. Até porque o lado do rendimento, a partir de certo ponto, passa a contribuir muito pouco, não é? Por causa da transformação logarítmica, não é? Há duas coisas que fazemos. Uma é nós temos o máximo. Portanto, acima de $75.000 por pessoa não faz diferença. Portanto, temos um teto de $75.000. E depois fazemos essa transformação logarítmica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, à medida que os países vão ficando mais ricos, a contribuição marginal, ou seja, mais $1 ou mais €1 de crescimento do rendimento nacional bruto, vai fazendo cada vez menos diferença, não é? É isso que conseguimos com a transformação logarítmica. E corresponde à ideia de que, do ponto de vista do desenvolvimento humano, o rendimento é visto como algo instrumental, não é o objetivo em si. É algo que permite às pessoas deslocarem-se, comprarem casa, vestirem-se, alimentarem-se. Portanto, nós, no desenvolvimento humano, estamos interessados nesses aspectos. E o rendimento é algo que permite que as pessoas tenham as condições para adquirir esses bens e serviços que são importantes para elas. Sim, é um meio para atingir, fins como aqueles dois, não é? Exatamente. A saúde e a educação, sim. E a saúde e a educação é outro aspecto importante. Talvez não seja uma questão um bocadinho técnica, que é também a economia mais tradicional, digamos assim, reconhece a importância da educação e da saúde, mas como capital humano. A ideia de capital humano é muito importante e também importante do ponto de vista do desenvolvimento humano. Mas o desenvolvimento humano interessa-se pela educação e pela saúde não só pelo seu valor instrumental, não é? Por meios que tornam as pessoas mais produtivas na economia, que é o capital humano, mas porque são intrinsecamente importantes. Portanto, acrescenta ainda mais razão para se dar atenção ao desempenho dos países nestas duas dimensões. Tu há bocado ias dizer, eu interrompi-te, ias falar das sugestões de alteração ao índice. São constantes, não é? Porque são só estas três coisas e há muitas razões pelas quais se deveria potencialmente incluir mais coisas. Mas, mais uma vez, voltamos a esta ideia de que a ideia é ter um índice que consiga englobar coisas essenciais e que são fundamentais ou básicas, digamos assim. E depois, o que temos vindo a fazer ao longo dos anos é ajustar o índice de desenvolvimento humano por outras considerações que também são relevantes. Uma, muito evidente, é a distribuição ou a desigualdade. Não é? Porque é muito diferente de dois países que tenham, vamos imaginar, o mesmo rendimento nacional bruto, mas em que esteja concentrado numa percentagem relativamente à população, comparada com outra sociedade em que a distribuição é muito mais equitativa, não é? As sociedades são diferentes, embora tenham a mesma média, não é? O mesmo rendimento nacional bruto na média. Portanto, ajustamos o índice de desenvolvimento humano pela desigualdade, não só no rendimento, mas nas três dimensões do índice de desenvolvimento humano. Mas é engraçado porque vocês não mudam o índice mantém-se tal como está desde o início, né?
Criam com algumas índice, alterações. uma sim. versão corrigida, digamos assim. Exatamente, uma versão corrigida. Fazemos uma deflação, não é? Fazemos uma... Exato, sim, porque a correção é para baixo, não é? Correção é para baixo, Só. ou seja, se um país tivesse igualdade total nas 3 dimensões, o índice de desenvolvimento humano e o índice de desenvolvimento humano corrigido pela desigualdade seria igual. Sim, que é mais ou menos o caso da Islândia, é quase igual. O caso da Islândia é um exemplo em que é quase igual. À medida que a desigualdade aumenta, a correção vai diminuindo mais o índice de desenvolvimento humano ajustado pela desigualdade. E quais são os países onde há mais essa correção? São os países onde sabemos que as desigualdades continuam a ser muito elevadas, países na América do Sul, na África Austral. Do Sul também? África Austral, sim. Não só África do Sul, Namíbia, Botsuana. Portanto, são sociedades em que sabemos que a distribuição não só do rendimento, mas lá está nas outras características do desenvolvimento humano continua a ser muito desigual. Portugal também desce um bocadinho no ajuste pela desigualdade. Todos os países descem qualquer coisa, não é? Mas deixamos no ranking, estás tu a dizer, não é? Ou seja, se fôssemos fazer o ranking pelo índice de desenvolvimento humano ajustado para a desigualdade, acho que caíamos 4 lugares, se não estou em erro, 4 ou 5 lugares. Mas também ajustamos, fizemos outro ajuste mais recentemente sobre aquilo que nós chamamos pressões planetárias, pressões sobre o planeta. Porque uma das críticas do Índice de Desenvolvimento Humano, praticamente desde o início, foi que ignorava completamente as questões do ambiente, da sustentabilidade. E não, o Índice de Desenvolvimento Humano, para todos os efeitos, não é? Desenvolvimento humano. Mas também uma das coisas que temos vindo a trabalhar e que tem sido o tema de alguns dos relatórios é perceber como estas alterações que estão a ocorrer no nosso planeta começam de alguma forma a ter influência nas perspectivas de expansão do desenvolvimento humano. Não se pode ignorar o efeito que as alterações climáticas, por exemplo, ou a destruição da biodiversidade, começa a ter na redução ou impor constrangimentos na possibilidade de expandir o desenvolvimento humano. Portanto, tivemos que... E já agora... Já agora, sim, claro. Já agora mais temos a prazo, algum trabalho. Agora, pois, mais a prazo, mas agora já se começa a ver algumas implicações disso. E, portanto, introduzimos a ideia de ajustar o índice de desenvolvimento humano pelas pressões planetárias, focando em 2 aspectos. A emissão de gases de efeito de estufa, que é o que leva às alterações climáticas, e o consumo de materiais, o que se chama material footprint. São estas 2 variáveis. Mais uma vez, coisas simples, que é relativamente fácil explicar às pessoas. E aí Portugal dá um salto enorme. Ou seja, as pressões planetárias pelas quais Portugal é responsável são relativamente pequenas comparado com os países que estão mais bem classificados no nosso ranking. Ou seja, nós saímos beneficiados desta análise. Já agora posso dar um exemplo. A Noruega sai muito prejudicada com este ajuste. E, aliás, eu lembro que a primeira vez que o relatório, acho que posso contar isto, foi lançado, foi em 2020, em que nós introduzimos este índice, e Noruega era sempre o número 1 ou o número 2, como continua a ser. E aquilo era na altura da pandemia, por isso nós estávamos a falar antes de fazer a abertura aos participantes e a difusão, e um dos participantes era um ministro norueguês, e ele disse-me que, em off, não é, que isto tinha sido a maior ferida à autoestima da Noruega numa geração. Eu penso que eles sabem, não é? Eles têm esta percepção que muita da riqueza deles deve à utilização do petróleo, mas quando se fica assim plasmado num número, de facto, aquilo gerou muita controvérsia, muitas conversas na Noruega. Imagino. Que é a intenção destes relatórios e destes índices, não é? É estimular o diálogo sobre a forma... Sim, mostra que ele tem impacto, claro. Mostra que ele tem impacto. Ao estimar-se um índice desse género, tu vais penalizar países que tenham a sorte de ter tido recursos naturais desse tipo, não é? Como a Noruega. Também teve a sorte de os ter descoberto tarde, essa é outra história, não é? Mas tem a sorte de os ter, e provavelmente, arrisco eu, países com mais indústria. Um ponto muito importante, porque, mais uma vez, temos 2 indicadores. Do lado das emissões de gases de efeito de estufa, na verdade, dióxido de carbono, que é o indicador que utilizamos, é do lado da produção, digamos assim. Portanto, é verdade o que estás a dizer. Mas do lado do consumo de materiais,
não é onde eles são produzidos, mas onde eles são consumidos. Portanto, dessa forma tentamos ter um equilíbrio entre estas duas perspectivas de ver onde é que está, de facto, a responsabilidade pelos danos ambientais e pelas pressões planetárias. Está no sítio onde estas pressões são produzidas ou no sítio onde são consumidas, não é? E, portanto, com esta abordagem conseguimos refletir as duas perspectivas. Faz sentido, realmente. Já agora, voltando à questão da desigualdade, os Estados Unidos, que é o país onde as desigualdades económicas têm aumentado muito, também deve descer, não é? Desce também. Eu não sei exatamente o número, mas sim, mas desce. Porque os Estados Unidos, no indicador base, é interessante. Eu andei à procura e não consegui encontrar um mapa que tivesse o indicador mais recente, mas o que encontrei tinha para aí 7 anos já. E era interessante porque se tu pusesses lado a lado o mapa dos Estados Unidos com o índice de desenvolvimento humano calculado para os vários Estados e depois o mapa da União Europeia com os vários países, quer dizer, no fundo fazendo aqui uma analogia que obviamente não é 100% correta entre os Estados dos Estados Unidos e os países, o retrato era bastante favorável aos Estados Unidos. Tens alguns Estados que têm um nível mais baixo, mas a maior parte deles tem um nível bastante elevado, e na Europa é bastante mais heterogéneo. Isto apesar de nós estarmos aí para o lado do PIB e incluir indicadores de saúde e de educação, mas não estávamos lá a incluir indicadores de desigualdade. Depende do nível de desagregação, e um convidado aqui no teu podcast, que é o Luís Betancourt, fez uma análise da desagregação do Índice de Desenvolvimento Humano ao nível mais detalhado possível nos Estados Unidos. Engraçado. E é um município? Mais detalhado mais do ainda? que município, é a Census Tract, que é a unidade estatística mais fina. Por exemplo, em Manhattan é bairros, quarteirões, praticamente, e vê-se que há diferenças na ilha de Manhattan, não é? Portanto, depende do nível de desagregação. Se nós estivermos no Upper East Side, que é uma zona muito afluente, o índice de desenvolvimento humano é elevadíssimo. Se andarmos umas ruas para cima e já estivermos próximos do Harlem, mais uma vez ainda na mesma ilha de Manhattan, temos uma queda brutal do índice de desenvolvimento humano. Aliás, eu convidava mais uma vez os ouvintes, se fizerem uma busca no Google de Community HDI, vão dar este mapa e podem ver estas assimetrias. E é uma área em que nós estamos a investir muito, porque é importante, mais uma vez nesta ideia de explorar desigualdades, não ter apenas um número para o país, que se pensarmos, refletirmos, fará sentido ter um número para Portugal, um número para os Estados Unidos, especialmente estes países muito, muito grandes, muito diversos. Portanto, temos tentado investir em trabalhar nesta desagregação. Estamos a fazer também muito trabalho no Brasil para ter essa granularidade de análise do Índice de Desenvolvimento Humano. Teria curiosidade de ver um gráfico que mostrasse o nível de desenvolvimento humano e a heterogeneidade desse desenvolvimento humano dentro de cada país. Seria interessante ver isso. Vamos explorar fazer isso. Deve ter algo correlacionado com a área, não é? Países maiores tenderão a ter mais heterogeneidade, mas seria engraçado ver. E também já agora posso, só para... O que é que se faz em sítios onde não há dados? Porque isto é uma coisa que se pode fazer nos Estados Unidos, mesmo no Brasil tem uma capacidade estatística extraordinária, tem um instituto, o IBGE, que é uma referência mundial, mas há muitos sítios onde há dificuldade em ter dados. Então uma das coisas que estamos a fazer agora é tentar, e mais uma vez o Luís Betancourt também tem feito trabalho nesta área, é utilizar imagens de satélite e treinar modelos de inteligência artificial onde temos tanto dados do Índice de Desenvolvimento Humano como imagens de satélite e treinar um modelo que depois nos permita prever para onde não temos dados. Ou para onde não temos dados, embora tenhamos imagens de satélite. Temos algum trabalho ainda de investigação que está a ser publicado agora em revistas científicas e vamos ver se conseguimos continuar a avançar por esta via. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Para fazer a análise que estás a pedir, não é? Porque para fazer esta análise precisamos de ter a desagregação claro que não existe, em todo o mundo. Que para muitos países não existe. Exato. Claro. Tem as limitações de não serem dados e são resultado de um modelo, não é? Mas, na verdade, muitas estatísticas em países em desenvolvimento são baseados em modelos, embora muitas vezes isso não se saiba ou não seja explícito.
Queres partilhar alguma? Por exemplo, uma coisa tão simples como a esperança média de vida à nascença. Em muitas partes do mundo não há registros de nascimento e registros de óbitos com a regularidade e com a fiabilidade que há em países como Portugal, não é? Portanto, como é que se lida com isso? Não somos nós que fazemos isso. Isto são parte das Nações Unidas que faz estas estatísticas. Portanto, utilizam modelos para tentar estimar a esperança média de vida à nascença. Com base, nesse caso, noutros indicadores, é isso? Há várias técnicas, umas podem ser com base em países em que os dados são melhores e utiliza-se esse como um modelo e depois faz-se, na verdade, uma regressão Estava a pensar nisso. E vê-se como é que, inserindo as características do país onde não há dados, quais são os resultados, mas são resultados de modelação, não é? Muitas vezes não são dados como os temos aqui em Portugal e em países de rendimento mais alto, ou países com muita capacidade estatística, como eu disse, o Brasil é um exemplo, a África do Sul também tem bons dados. Mas se formos para outros países, na África Central, não há dados com boa qualidade. Sim, esse é o desafio da estatística, não é? Que muitas vezes não tens dados, noutros casos tens dados e não é óbvio se podes confiar neles ou não. Exato. Isto acontece até no caso do PIB, não é? Nós estamos sempre a ver, de vez em quando, a ver revisões. Não é? De vez em quando aparece olha, o PIB deste país afinal é mais pequeno do que se julgava porque os dados foram revistos. Ou a China, desde que eu me lembro, acusada de inflacionar os números do PIB, não é? Isso é uma coisa mais ou menos incontornável. Voltando aos possíveis acrescentes ao índice, nós já falámos de desigualdade, ambiente, no fundo, pressões planetárias, e isto podíamos prosseguir daqui, não é? Outro mais ou menos óbvio, talvez mais difícil de medir, tem que ver com democracia, direitos humanos, liberdades, não é? Vocês também têm alguma coisa ajustada para... Não, porque houve tentativas, já há relatórios que tentaram lidar com isto, mas não se encontrou uma métrica suficientemente objetiva para utilizar. E há outra questão que parece trivial, mas que é importante, é uma questão prática, que é preciso ter dados para 193 países. Exatamente. Exato. E para 193 países desde 1990 até agora. Para quantas variáveis é que nós temos dados com estas características? E às vezes temos que, por exemplo, introduzimos há 2 anos atrás 2 novos índices de desigualdade de género. Com as inovações que introduzimos para esses índices, acho que conseguimos calcular para cerca de 100 países apenas. Portanto, não fazem parte dos nossos índices oficiais, digamos assim, dos principais índices. Foi um conjunto de índices experimentais que nós divulgamos. Temos que encontrar o equilíbrio entre ter índices mais precisos e ter a garantia que os dados para os calcular estão disponíveis para um número de países elevado e para vários anos. Sim, ou seja, já para 3 dos 4 indicadores que vocês usam, não deve ser fácil, os de saúde e os de educação. Não é para nenhum, não é para nenhum, na verdade. Para o PIB, enfim. Pelo menos esses estão publicados. Não, estão todos publicados. Nós, aliás, os dados que utilizamos estão todos publicados por entidades internacionais que têm a responsabilidade de os estimar e comparar. Portanto, nós não fazemos o cálculo direto da produção dos dados primários. Fazemos depois a agregação e a construção dos índices. E já agora, em relação à saúde e à educação, já vos passou pela cabeça, de certeza, usar indicadores que meçam de uma maneira mais precisa o que nos interessa na saúde e na educação, não é? Concretizando. Por exemplo, em vez de esperança de vida à nascença, aquele indicador, agora não tenho a certeza do nome, mas que é, no fundo, esperança de anos de qualidade acima de X anos. Não é? Que no fundo é o que interessa, não é apenas viver, mas viver com qualidade. Ou do lado da educação, não apenas os anos de escolaridade, mas a literacia que é efetivamente atingida no final desses anos. Aqui eu imagino que sejam destes casos onde é mais difícil obter dados deste segundo tipo, não é? Mas deve-vos ter passado pela cabeça já, não? Não, tens toda a razão e nós temos feito tentativas de ver se faz alguma diferença. Por exemplo, na área da saúde, nós fizemos uma tentativa de utilizar, em vez da esperança de vida à nascença, essa esperança de vida ajustada pela qualidade de saúde. Em inglês é Healthy Life Expectancy. Na verdade, não faz grande diferença. O que acontece é que os países descem todos um bocadinho, mas não há praticamente alteração do ranking dos países. Eu acho que
em parte porque essa estimativa de vida saudável, digamos assim, ela própria feita utilizando os modelos, que por sua vez são os modelos subjacentes à estimativa da esperança de vida à nascença. Portanto, acaba por não fazer grande diferença. No lado da educação é um problema mais sério e aqui é interessante talvez contar a história da evolução dos indicadores que foram considerados. Quando o índice apareceu pela primeira vez, o indicador que era utilizado era literacia, ou seja, se as pessoas eram capazes de ler ou não. Em 2010 isso foi substituído pelos indicadores que temos agora, baseados em anos de escolaridade. Mas aquilo que nos interessaria, na verdade, era, de facto, se as pessoas sabem ler, sabem escrever, como é que... No fundo, aquilo que a OCDE... Exato. Tem Agora, qual é o anos, problema? Isso é importante. O problema é que só para a OCDE, não é? Não é só para a OCDE, mas há 3 métricas, uma das quais é da OCDE, ao PISA, há mais 2 ou 3, mas não há uma global. E os nossos colegas do Banco Mundial fizeram uma coisa muito interessante, que foi arranjar uma maneira de converter todas estas métricas de qualidade da educação, se quisermos usar essa expressão, para uma métrica comum. É quase como ter uma forma de trocar dinheiro, por exemplo, dólares, euros, ienes, e converter tudo para uma moeda comum. Eles conseguiram fazer isso. Mas a limitação é que há, ainda assim, para um número relativamente pequeno de países, e não há dados históricos. Portanto, não podemos fazer a análise histórica. Portanto, mais uma vez, a limitação não é tanto conceptual, mas é mais uma limitação prática na disponibilidade de dados. Sim, ou seja, deu para apresentar num relatório. Pois, nós fizemos a análise, né? exato. Mas não dá para mostrar tudo. Exato. Claro. O desafio é esse, não é? Mas eu acho que o Índice de Desenvolvimento Humano tem a vantagem de, tal como o PIB, de resto, não é? De ser indicadores que, neste caso, mais amplo, mas são indicadores que conseguem ter dados e conseguem dar-te um benchmark no qual tu consegues comparar quase todos os países do mundo e no horizonte temporal relativamente grande. Exatamente. Depois tens o que seria bom fazer, não é? Mas que às vezes não é tão fácil de fazer assim, não é? Eu há bocado perguntei-te pelos países que ficavam melhor na fotografia, que eles ficavam pior face ao PIB. Que país é que ficou melhor e pior na fotografia da evolução nos últimos anos? Sei lá, nos últimos 15 anos, por exemplo. Bom, Portugal eu acho que é um país também que teve uma evolução notável desde que começámos em 1990. Quando começámos em 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano de Portugal é equivalente, mais ou menos, numericamente, ao de Marrocos hoje. Nós temos 4 categorias de Índice de Desenvolvimento Humano, muito elevado, médio e baixo. Portugal, em 1990, estava ali no limiar entre o elevado e o médio. 10 anos depois, portanto, no início do século XXI, passou para o índice de desenvolvimento elevado. E houve uma convergência muito rápida, especialmente na década de 90, mas que tem continuado nos últimos anos, com a média da OCDE. Portanto, Portugal, eu diria que é um exemplo. E causado, desculpa Pedro, causado essa convergência veio mais de qual dos fatores? Veio dos 3. Nos anos 90 foi muito rápido, mais no lado da economia, portanto no crescimento do rendimento nacional bruto. A esperança média de vida à nascença em Portugal também melhorou muito rapidamente e, na verdade, hoje em dia é melhor do que países que têm um índice de desenvolvimento humano mais alto que Portugal, como a Dinamarca e a Alemanha. Não sei se sabia, mas a esperança média de vida em Portugal é mais alta do que na Dinamarca? Na Dinamarca e na Alemanha. E tem a ver não só com o acesso aos cuidados de saúde e a qualidade dos cuidados de saúde, mas a esperança média de vida é determinada por muitos outros fatores sociais, dieta e outras características, mas a verdade é que também melhorou muito. Na educação é interessante. Eu mencionei que há 2 indicadores de educação. Um é a média da educação, da escolaridade na população. Aí Portugal ainda tem um desempenho baixo. Tem 2 anos e meio menos do que a média da OCDE. O que reflete o peso histórico do desinvestimento na educação que houve durante décadas em Portugal. Portanto, ainda se reflete na qualidade do capital humano, se quisermos, do estoque, exato. Mas na expectativa de educação, aí nós estamos 1 ano acima da média da OCDE, dados os investimentos que têm havido nos últimos anos na educação. Portanto, é uma história de
na verdade, de desenvolvimento humano. Outros países que tiveram histórias semelhantes, talvez ainda mais dramáticas, incluem a República da Coreia, por exemplo, Singapura, mais recentemente países como o Vietnã também tiveram uma grande melhoria no índice de desenvolvimento humano. A China também, mas... A China também, sim, a China também. Um pouco mais atrás, não é? Sim, mais atrás, sim. Eu acho que a China começou mesmo nos anos 90, já se começou a ver. O Vietnã foi talvez a partir de 2010, por aí. O Bangladesh também tem Bangladesh também, sim, também é um caso... E países em África, por exemplo? A África, a característica principal é volatilidade, por isso houve períodos em que o índice de desenvolvimento humano melhorou de forma muito rápida, no início do século XXI, por exemplo, nos primeiros 10 anos, eu diria, 2000, 2010, houve um crescimento muito alto, praticamente em todo o continente, exceto zonas que estavam em conflito. Mas nos últimos tempos tem havido uma desaceleração, digamos assim, da melhoria do índice de desenvolvimento humano. E no sentido contrário? Não sei se sabes de corte. São perguntas ingratas. De deterioração. Sim, deterioração. Tem muito a ver com conflito. Por exemplo, países como a Síria, o Iémen. O Iémen tem tido um colapso no desenvolvimento humano. Líbia Sudão do Sul. Mas o Sudão do Sul já tinha muito bem, não é? Níveis muito baixos. Portanto, sim, normalmente são estes países. Há países que têm decréscimos, mas não tão profundos como estes países, e depois acabam por recuperar. Por exemplo, quando os países da Europa de Leste, que estavam na esfera da União Soviética, tiveram uma quebra acentuada também nos anos 90, mas depois vieram a recuperar alguns anos depois. Deixa-me voltar à questão da esperança de vida à nascença, que é um tema engraçado. E tu há bocado deste esse factoide que eu desconhecia, que é muito interessante. Nós estamos acima da Dinamarca e da Alemanha. Um factoide que eu conhecia e para o qual eu acho que não há uma explicação consensual é quão bem a nossa vizinha Espanha, por exemplo, classifica, e Itália. Espanha e Itália são mesmo dos países na esperança de vida, com maior esperança de vida. O que terá alguma coisa a ver com a dieta mediterrânica, sim, provavelmente. Pode ser. Eventualmente também com o tecido social. Sim, com as ligações sociais, São indicadores que, mais como eu disse, não se podem explicar só com acesso aos cuidados de saúde ou com a qualidade dos cuidados de saúde. Isso importa, mas são aquilo que se diz, são determinados socialmente por muitos outros fatores. Sim, exatamente. O HDI tem estado, isso é um ponto, no fundo é um dos temas desde o último relatório, ou seja, do relatório de 2025, embora continue a crescer, portanto, embora o desenvolvimento humano continue a crescer no mundo como um todo, na média do mundo, tirando ali um percalço durante a pandemia, está a crescer a um ritmo mais lento do que estava até aqui, certo? É verdade. Portanto, há dois aspectos no nosso último relatório que são preocupantes. Um é essa desaceleração do crescimento do índice de desenvolvimento humano, que ainda não percebemos exatamente as razões. Portanto, estamos a tentar perceber porque é que isto está a acontecer. Mas está seguramente ligado à volatilidade que estamos a assistir no domínio económico, no domínio geopolítico. Portanto, tem seguramente a ver com isso, incerteza, talvez, fragmentação de relações comerciais. E desculpa interromper, vem de qual, sabes de cor de qual das três frentes vem mais? Na verdade vem não diria das três, mas vem do lado da saúde e do rendimento nacional bruto. Portanto, o crescimento do rendimento nacional bruto nos últimos anos não tem sido tão rápido como tem sido historicamente. E do lado da esperança de vida, pode haver aqui um fator, que é isto que nós ainda não sabemos, que tem a ver com o facto de, à medida de mais e mais países se aproximarem do limiar superior do nível de esperança média de vida, ser cada vez mais difícil ter ganhos, não é? Portanto, quando um país tem uma esperança de vida de 60, pode rapidamente subir para 70, depois para 75, mas quando chega próximo dos 78, 79, aí já começa a ser um bocadinho mais
Estamos a atingir o limite biológico, não é? Pode ser um limite. Há uma discussão sobre se há um limite biológico ou não. Mas explica que isso interessa. Não há conclusões. Há pessoas que dizem que não há, na verdade, um limite biológico, outras que dizem que sim, que há um limite biológico que até é determinado talvez por constrangimentos físicos, nem é biológico pela química e a física. Sim, a própria física, exatamente. Sim. Como saberás melhor. É verdade. É um debate que continua a ocorrer, mas o que é facto é que parece está aqui um ponto de inflexão na trajetória de melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma coisa que nós vamos continuar a estudar. E a outra que é muito preocupante é que nos últimos 4, 5 anos começou a haver um afastamento entre os países com índice de desenvolvimento humano muito elevado e os países com índice de desenvolvimento baixo. Portanto, durante décadas nós tivemos um processo de convergência, não é, de aproximação dos países com índice de desenvolvimento humano mais baixo do índice de desenvolvimento mais alto, que é a ideia de desenvolvimento é essa, não é? É que os países convirjam para um nível de desenvolvimento humano mais alto, mas nos últimos anos tem havido, na verdade, um afastamento. Portanto, isso é muito, muito preocupante. Olha, uma coisa que eu te queria ter perguntado há bocado e passou-me. Um indicador deste género, com uma metodologia tão explícita e transparente, não se presta a que os governos o usem para tentar, no fundo, criar aqui aquilo que se chama chamar lei de Goodhart, tentar maximizar o indicador e não o que lhe está subjacendo desenvolvimento humano? É verdade que há esse risco, sem dúvida, e nós vemos que isso acontece. Por exemplo, nós temos indicadores de desigualdade de género e um dos indicadores que é incluído é o número de mulheres no Parlamento. E sabemos que há países que têm, não só porque é um indicador que utilizamos, mas porque é um indicador importante, feito esforços para ter mais mulheres no Parlamento, mas isso não implica que haja um aumento do poder político real das mulheres, não é? Portanto, esse é sempre um risco. E o mesmo para a esperança de vida não dá para fazer, mas para a escolarização... Não é assim tão fácil, porque, como estávamos a discutir há bocadinho, aumentar a esperança de vida à nascença não é uma coisa fácil, não é? Não é só uma coisa de pôr mais dinheiro na saúde. Eu digo, na esperança de vida é muito difícil, mas do lado da educação... É possível aumentar a educação de uma maneira mais ou menos administrativa, mas que não corresponda ao aumento da escolarização. É verdade, esse é um risco e por isso é que é importante complementar, que é a conversa que também tivemos há bocadinho, dizer muito bem, nós temos estes indicadores de educação, mas é preciso ter atenção que não podem não refletir a forma como as pessoas estão a aprender. Terminamos aqui a primeira parte desta conversa. Continuamos com a segunda parte no próximo episódio, que sai já amanhã. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7.